Boa noite, galera, para mais uma prosa poderosa. E hoje a gente vai estar conversando a respeito do diálogo LGBTI+, né? Que é um assunto extremamente polêmico, um assunto que envolve muita coisa, principalmente a questão do respeito, porque eu acho que é o que tem que existir sempre. E o nosso convidado de hoje é o Hernani Alexandre, que é superintendente de políticas públicas LGBTI do Rio de Janeiro, que vai estar aqui com a gente, batendo um papo e contando um pouco da história de luta, né? Dessa classe, no caso de pessoas, né, que optaram por viver de alguma forma uma sexualidade diferente do que é o hétero, né? Então, vamos lá, Hernani, você tá por aí? Silvana Lopes, boa noite, poderosa, tudo bem? Muito bem, meu amigo Hernani já chegou. Estamos adicionando. Verinha, tudo bem? Vera Ponciano, Albert, boa noite. Hernani? Ué, Hernani, eu tinha te aprovado, cadê tu? Tô te adicionando de novo. Alô? Tô chegando. Meu poderoso amigo lindo, maravilhoso. Já, eu já estava Chegou! desesperado aqui por esse convite. Não, de jeito nenhum. Eu fui lá pegar água. O que que acontece? Tá muito quente, né, cara? Demais. Aí eu peguei e falei, vou ficar no meu quarto, porque é impossível ficar em algum outro lugar que não tem ar-condicionado, né? Eu me, E aí, eu me lindão, como é joguei que na você cozinha, tá? ó. Saudade. Eu me joguei na cozinha Oi? mesmo. Eu tô na cozinha mesmo. Maravilha! Tá tudo certo. E aí, como é que você tá, amigo? Quanto tempo, né, É cara? verdade, Lu, é verdade. Essa Saudade, vida acaba levando a gente, né? saudade. Tanto trabalho, é tanta correria. E que bom que a gente tem esse Mas espaço isso é bom, aqui, né? né? Para a gente poder trazer um pouquinho, rever os Também, né? Pra amigos, gente poder né? se ver também. Isso mesmo. E é isso, amigo. Como você sabe, né? Os meus amigos que também sempre assistem o Prosa Poderosa, eles sabem que esse esquema que eu armei assim, né, nessa pandemia, foi de ter a oportunidade de trazer. Oi, Oi, Hernani. oi, pronto. Ah, foi de trazer, né, conhecidos e amigos meus que desenvolvem um trabalho bacana e que, com isso, eles podem estar trazendo informação para os meus outros amigos que assistem a nossa prosa, porque o objetivo é esse, além da gente bater um papo legal, uma prosa gostosinha, uma prosa informal, assim, mas também para trazer algum tipo de informação, para poder estar atualizando também a galera no que se refere a alguns conteúdos que interessam para todos nós, né? E aí hoje nós estamos aqui com você. Sim. Nós vamos tratar de um assunto extremamente polêmico, né? Que é essa causa LGBTI, né? E que eu digo que não só com relação à causa LGBTI, uma das coisas primordiais que a gente precisa tratar é com relação ao respeito ao ser humano, né? Sim. E isso aí em todos os níveis. Independe de classe social, independe de homossexualidade, independe de qualquer coisa. Então, uma das coisas que a gente precisa enfatizar e precisa colocar sempre em evidência é que o respeito tem que vir sempre acima de qualquer coisa. E talvez tantas essas lutas, tanto da parte de vocês, né, do LGBTI, quanto da questão racial, quanto das minorias assim, menos favorecidas, quer dizer, são sempre lutas e lutas constantes para que eles possam ter o seu espaço reservado na sociedade. E a gente vai estar hoje falando com você com relação aos desafios, né? Essa questão LGBTI+, eu queria que você se apresentasse, porque aqui é assim, todo mundo tem que falar de si. E se apresentasse e contasse para a gente um pouco dessa história, né? Que com certeza é de muita luta. A gente que acompanha, a gente que admira as pessoas que realmente são elas mesmo, né? Assim, elas assumem o seu papel diante de tantos desafios
E é isso. São pessoas que a gente também precisa tirar o chapéu, precisa respeitar bastante. É contigo, meu amor. Bacana, bacana. Bom, primeiramente, boa noite a todas, todas e todes. Estou muito feliz, Lu. Primeiro é porque é dividir esse espaço com você, que é uma grande amiga, né? E segundo é poder estar aqui conversando, né, com todo mundo, trazendo um pouco dessa política LGBT e a mais, né, que a gente sempre... a gente sabe da dificuldade que é abrir um canal para se discutir um tema como esse. A gente sabe que ainda sofremos muito aí, trazendo aqui a questão do racismo, do sexismo, da misoginia, né, da transfobia, da bifobia, enfim, né, da homofobia como um todo. Eu fico muito feliz, né, e aí eu quero me apresentar aqui um pouquinho, para quem não me conhece. Me chamo Hernani Alexandre, sou morador aqui de Duque de Caxias, né? Trabalho, né, na Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Governo do Estado, coordeno, né, agora uma superintendência de política LGBT, e também coordeno, juntamente, né, ao meu subsecretário Tiago Miranda, o programa que hoje se chama Programa Rio Sem LGBTI Fobia. Há pouco tempo nós mudamos essa nomenclatura, porque o programa existe já há 10 anos, né, e ele era chamado de Programa Rio Sem Homofobia. Muito conhecido, muito discutido, né? É uma política do governo do estado, né? Trabalhando aí nos 92 municípios do Rio de Janeiro, com 12, né? Hoje temos aí 12 equipamentos, né? E cada equipamento desse, é bacana que a gente diga aqui, né? Trabalha uma equipe técnica, né? Com coordenação, advogado, assistente social, psicólogo, assessoria técnica, trabalhando em prol ao atendimento a essa população LGBTQIA+, né? Sou formado em Direito, acabei de passar agora, né, terminar o mestrado em Educação, Cultura e Comunicação em Periferias Urbanas pela UERJ. Tenho algumas especializações também na área, né, Gênero e Sexualidade. Também sou formado na área da saúde, né, tenho especialização também em Direito e Saúde. E é isso, né? Estou começando agora, né, a trabalhar junto à Fiocruz, num mestrado também que é muito importante a gente dizer, é o primeiro mestrado voltado a essa população LGBTQIA+. É um mestrado para profissionais da saúde, e eu estou coordenando esse mestrado e também dando aulas, né, para algumas turmas. Então é isso. O Hernani basicamente é esse. Continuo aqui na Baixada Fluminense, na minha Duque de Caxias maravilhosa, e dialogando muito. Com certeza. Dialogando muito com esse movimento, né? Hoje, e aí falando a nível estadual, mas eu venho de um movimento local, né, chamado GPD, que é o Grupo Pluralidade e Diversidade, da nossa amiga, parceira Charlene Rosa, né? Isso, eu não falo... Cadê ela? Falou que ia Pois aparecer, se eu não falo o nome dela, ela ia me matar, né? Mas foi muito... Não, mas ela não disse que ia estar aqui com a gente também, mas enfim, daqui a pouco ela entra. Rapidinho, antes de você continuar, Sim. Deixa eu dar uma boa noite para essa galera que já está aqui nos assistindo. Faça isso. Né, para a gente poder dar um alôzinho para eles. Vamos lá, Silvana Lopes, já falei com ela, Vera Ponciano, Albert Lopes, Carmen Lúcia Silva, Lu Gomes, Nauzira, Adília, Alonso Del Moura, Flávia Feliciano, Ivani Batista, Susan Azevedo, Anne de Sá, Samanta Cristina. Gente, boa noite especial para vocês. Muito obrigada aí por vocês estarem conosco, né? Estarem nos ouvindo, estarem assim... E também, se vocês puderem interagir com perguntas, com algum tipo de questionamento, né? Ou quiserem fazer algum tipo de declaração, a gente está aqui e a gente vai estar conversando com vocês. Isso. Então, Hernani, olha só. Eu tenho uma curiosidade, não sei se... Eu acho que, como por você entender, né, esse catedrático aí nessa matéria... assim, existe um estudo específico dizendo ou se tratando da origem da homossexualidade no mundo? Não. Existe alguma coisa nesse sentido? Isso. Vocês têm então, bacana essa sua pergunta. Na verdade, se a gente for discutir a questão da homossexualidade,
ela vem de milênios atrás, né? A gente vai ter que voltar. Sim, é isso que eu já sei disso, é por isso que eu estou perguntando, que eu não sei assim, exatamente a origem de uma história nesse sentido, Sim. se existe, se Não, não então, existe. assim, a gente tem algumas datas muito marcantes que envolvem a questão desde quando a gente começou a discutir isso, né? A gente discutia a sexualidade, a gente discutia a identidade de gênero, a gente começar a discutir a orientação sexual. Então, assim, alguns autores, né, eles datam isso, né? Mas, assim, a homossexualidade, ela já vem já, né? E aí a gente vai voltar lá em Roma, e olhe lá, né? E o bacana é que a gente consegue fazer alguns recortes aí voltado, né, a essa população LGBT, que antigamente era GLS, né, e aí depois a gente foi mudando essa nomenclatura, se adequando, né. Por exemplo, a gente acabou trazendo a letrinha L, que é de mulheres lésbicas, né, para frente, foi a reivindicação do movimento feminista, né. A gente consegue também um espaço muito grande a partir da década de 70, né? 69, quando teve a Revolução de Stonewall, né? E aí a gente está fazendo 51 anos, né? Desse fato. Minha idade tem que ser meu ano. 69! Isso, Bastante sugestivo. muito. E aí a gente tem, né, esse episódio que acontece lá nos Estados Unidos, né? Onde é um bar e que era frequentado pela população LGBT, e por travestis, e a toda noite, né, eles eram acharcados, né? A polícia batia, dava batida lá, levava todo mundo para a delegacia, enfim, o pau quebrava. E começou uma revolução, essa revolução demorou dias ali, e a gente começa a reivindicar os nossos direitos datando aí 1970, né? A primeira parada, né? E logo depois isso espalha para todo mundo, aqui chegando, né, Rio de Janeiro, onde a gente tem o Grupo Arco-Íris, que é muito conhecido, né, que faz a parada LGBT de Copacabana, e a gente começa a primeira parada LGBT há mais ou menos isso, há 27 anos atrás, aqui no Rio de Janeiro. Mas em todos os estados, todo o Brasil, todo mundo, a gente tem algumas datas marcantes, né? O dia 17 de maio, o dia 28 de junho. A gente tem agora em janeiro, dia 29 de janeiro, o dia da visibilidade trans, e aí trabalhando a questão da transexualidade, mulher trans, homem trans, travestilidade. E isso é bacana, né? Onde a gente começa também a discutir dentro das academias, né? Porque as grandes universidades discutem esse tema, né? Eu mesmo vim falando sobre a docência trans, trabalhando professoras trans, agora na minha dissertação de mestrado, e foi muito bacana, porque a gente parece que não, mas essa população ela está fazendo uma história revolucionária dentro das universidades, né? Trabalhando essa temática, dando aulas, né? Temos muitas professoras trans, eu posso citar aqui Sara Wagner York, maravilhosa, acabou de concluir o mestrado dela também na UERJ, Marina Heidel, que é do Sul, Sayonara Nogueira. Então, a gente saber que essa população ela está dentro das universidades, fazendo também o seu caminho acadêmico, que é muito importante. Eu sempre digo, né, nada de nós sem nós. Então, assim, é esse lugar de fala, é o que eu estou fazendo aqui agora, né? Um homem branco, cisgênero, gay, né? Trabalhando esse lugar, porque é o nosso lugar, né? Não que outra pessoa não possa vir aqui falar a respeito, pode sim, mas tem que ter esse conhecimento da causa, senão tá lascado. Então, e aí, agora, nesse caminho, porque assim, como outros segmentos, no caso das mulheres, dos negros e tal, porque houve realmente no decorrer da história, né, muita perseguição, muito preconceito, essa coisa, e essa luta de vocês começou exatamente com relação a essa questão do preconceito, né? E aí, de que forma que tá e que pode estar sendo trabalhada essa questão para a gente poder acabar um pouco com esse preconceito, com essa fobia que vocês tanto lutam, que a gente tanto, né, fala, porque eu, sinceramente, eu não vejo desigualdade. Eu acho que todos nós somos iguais e em todos os sentidos. E o que tem que acontecer entre os seres humanos é o respeito. E isso, se ocorresse, não estariam morrendo tantas pessoas com Covid. Porque as pessoas também não se importam tanto umas com as outras, né? Porque se importassem, andariam de máscara, faziam o seu isolamento, não é isso? Usaria o seu álcool gel. Exatamente. Tomaria precauções, tomaria, né, os seus cuidados para evitar
não só ser contaminado, quanto contaminar as outras pessoas. Então, é assim, eu não sei se de repente nesse nosso diálogo a gente vai falar muito mais da questão mesmo do preconceito, da questão dessa luta, né? De poder demonstrar para a sociedade que todos nós, né, inclusive os gays, as lésbicas, os trans, todos, eles têm o seu lugar ao sol, eles têm capacidade de estar em seus respectivos lugares, sim, com respeito, com sabedoria. É isso. E aí, amigo, me fala, essa questão dessa luta de vocês gerou mais mesmo com relação ao preconceito, correto ou não? Correto, correto. Você trouxe uma palavra aí que eu gosto muito de utilizar, que é a questão do respeito, né? A gente tem que respeitar o próximo, né? Muitas pessoas confundem o respeito e falam, eu aceito, sabe? Não é aceitação, sabe? A gente não está acima de ninguém, eu não posso, uma outra pessoa não pode dizer que me aceita, né? Ela tem que respeitar esse espaço, né? Eu acho que a gente está tratando de um ser humano em comum, né? E dentro desse diálogo que você traz, né, eu vou fazer aqui uma breve fala, o preconceito, a discriminação, né, ela é muito maior nesse recorte LGBT. Se esse LGBT, eu vou fazer uma soma aqui com você, você tocou na questão do racismo, se ele for gay e negro, ele sofre 2 vezes. Né? Se ele for negro, gay, candomblessista, e aí eu estou entrando na questão religiosa, ele vai sofrer 3 vezes. Tem a questão da religiosidade. Tem. E assim, a gente sabe, e a gente sabe que dentro dessa escala, né, essas pessoas sofrem diariamente, sabe? A gente tem relatos de pessoas que são expulsas da sua casa, né, pelo fato, né, da sua orientação sexual, ou da sua cor da pele, ou até mesmo da questão religiosa, né? Então, assim, é muito difícil trabalhar isso. Você usou essa palavra, eu gosto muito dela, que é o respeito ao outro, né? É você se colocar no lugar do outro. Né? E quando a gente trata dessa LGBTI-fobia, né, a gente está dizendo aqui que ela não é só o fato de não gostar de gay, não gostar de trans, não gostar de lésbico. A LGBTI-fobia, ela mata. Ela mata. A gente tem números assim avassaladores. Né? A gente perde por ano quase 500 pessoas. A cada 19 horas, Lu, né, fazendo uma conta bem rápida aqui com vocês, um LGBT está sendo assassinado no Brasil. O Brasil, infelizmente, ele continua no topo, no ranking, né, do país que mais mata a população LGBT. Se nós fizermos uma conta, né, a cada 42 horas, né, 2 dias, uma travesti, uma trans, um homem trans está sendo assassinado no Brasil. Né? E o pior de tudo, né, é o país também onde mais se acessa a pornografia, a procura por profissionais do sexo. Então, olha a contramão que é isso, né? Ao mesmo tempo que o país lidera, né, esse assassinato... É uma contradição louca. É uma contradição louca, né? E a gente tem as nossas mulheres trans, as nossas travestis, né, sofrendo também com a questão do transfeminicídio, né? A gente fala muito do feminicídio, né, que essa violência contra a mulher, mas a mulher trans também ela está sofrendo isso. Ela sofre isso do seu companheiro, as travestis também, elas, né, que trabalham como profissionais do sexo. E aí eu estou dizendo, não generalizando, mas em estudos recentes, né, a gente tem aí que 90% dessa população trabalha no mercado informal do sexo. E que bom que tem esse espaço, né? Porque a gente sabe da dificuldade, né, de termos uma travesti, por exemplo, trabalhando no mercado formal. E aí eu faço uma pergunta aqui muito simples. Quando que você entrou na sua agência bancária e você deu de cara com uma gerente travesti? Né? Uma professora travesti. Uma gerente de um hotel, de uma rede, né, de grande porte. É muito difícil. Então, assim, a gente tem que olhar, né, essa população realmente com esse diferencial. Eu me lembro muito bem, há 3 anos atrás, tem um rapaz chamado Leonardo Peçanha, eu estou falando aqui o nome dele porque é meu amigo, é meu companheiro, negro, homem trans, e ele foi fazer uma palestra no Hotel Windsor, na Barra da Tijuca. Você já viu como é que é aquilo lá, né? Quando ele chegou para entrar, pediram para ele acessar a porta dos fundos, o elevador dos fundos. E foi um choque para ele. Ele estava indo lá para palestrar, sabe? O cara tem mestrado, sabe? Assim, foi muito difícil para a gente. E aí, o que aconteceu?
Nessa reviravolta, ele entra em contato com o programa e a gente foi fazer uma capacitação nesse hotel. Para quem conhece o hotel, sabe que aquilo é um mundo, né? Parece uma cidade. E aí nós chegamos lá, quando a gente foi olhar, né? A gente não viu um negro. Não havia um negro. Nenhum LGBT no saguão do hotel. Eu achei aquilo tão estranho, tão estranho. E aí disseram pra gente, olha, a palestra vai ser no lugar tal. Quando a gente chegou lá, lá estavam os negros. Todos eles funcionários de lavanderia, pessoal da cozinha e faxineiro. Então, assim, a gente tem sim esse racismo institucional que a gente tem que discutir. A gente tem essa questão da LGBTI-fobia ainda institucional, onde não se dá emprego a essa população. E é uma causa que eu bato muito, né? Assim como bato também na educação, né? Eu venho da educação, mas eu sei a dificuldade que se tem hoje de uma travesti, mulher trans, homem trans, ficar dentro de uma escola. O nome social não é respeitado, mesmo a gente tendo decretos, e aí decreto estadual, decreto federal. A questão do uniforme de acordo com o seu gênero não é aceito, né? O banheiro, uma coisa tão simples que é um banheiro, eu estou aqui do lado do meu banheiro. O banheiro da nossa casa, ele não tem gênero, né? A gente não tem um banheiro para mulher e para homem, né? Mas eles continuam batendo nessa questão, né? Que a pessoa tem que acessar o banheiro, né, de acordo com o seu sexo biológico. E não é. Né? A gente tem que ter esse cuidado, né, quando a gente fala da identidade de gênero, que tem a questão psicológica. E a pessoa vai utilizar o banheiro de acordo com que ela quiser. Né? E é isso. Né? Mas você trouxe algo fundamental aqui, que é a questão do respeito, é se colocar no lugar do outro. Né? É ter empatia com o próximo. É isso. Tô adorando isso aqui, porque a gente não fez pauta nenhuma. Isso é muito gostoso, né? Que o papo vem assim. Não, é uma prosa, não é uma entrevista. É isso aí, não é programa do Jô e muito menos da Marília Gabriela. É prosa poderosa. Uma conversa, um bate-papo informal, e a gente vai tirando as dúvidas, porque eu tenho as minhas dúvidas, eu não sou catedrática nos assuntos que eu trago para abordar aqui. Pelo contrário, eu trago os meus amigos que têm conhecimento exatamente para poder estar tirando essas dúvidas nossas, né? E assim, são muitas dúvidas que realmente a gente tem com relação a essa questão LGBT. Aí eu queria assim, tipo, é o que eu tô te falando, a gente não é catedrático, a gente entende mais ou menos, mas explica pra gente exatamente LGBTQ, né? Agora tem o Q, o I, o A. Como eu também não sei, realmente tem várias pessoas, vários amigos que também não sabem, né? Conta aí pra gente. Assim, bem rapidamente, porque assim, trabalhar essa questão, né, das nomenclaturas aqui em tão pouco espaço vai ser difícil, a gente precisava de um dia inteiro aqui. Mas a gente vem seguindo, né, na verdade, as grandes instituições e ONGs, associações. A gente tem a associação que é a ABGLT, Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. Essas nomenclaturas, né, elas são discutidas nas grandes conferências. Né? A gente teve a primeira conferência, a segunda conferência, e conferências nacionais, estaduais, regionais. E ali a gente vai discutindo essas letrinhas. Muitas pessoas não gostam e acham, por que tem que dividir isso, colocar todo mundo dentro da caixinha? A importância ela se dá porque cada pessoa dessa, dentro da sua orientação sexual ou da sua identidade de gênero, tem a sua especificidade. Né? Por exemplo, a gente discutia há muito tempo atrás, né, que a homossexualidade era uma doença. Lembra disso? Né? É doença, é doença. E aí a OMS, a Organização Mundial da Saúde, já bateu o martelo de cepa, não é doença não, né? E é uma condição sexual, é uma orientação sexual, né? Não é nem uma opção sexual. Muitas pessoas ainda falam essa palavra opção, eu me arrepio todo. É opção, eu falei, não é não. A gente opta aqui. É questão biológica. A ciência, né, vem aí tentando há anos afirmar isso, mas a opção ela vem por cores, né? Hoje eu resolvi botar uma blusa preta. Eu poderia ter a opção de colocar uma blusa branca, mas acordar pela manhã e dizer, hoje eu vou optar se é heterossexual, aí eu não consigo, aí já é difícil para mim.
Mas é isso, Entendi. né? É isso. Então, assim, essas letrinhas ao longo dos anos, né, ela vem ganhando um pouco mais de espaço, e aí eu vou dar um espaço aqui muito importante para o I, que a gente está falando dos intersex, né? Algumas pessoas intersex ou intersexos, né? As pessoas usavam antigamente a palavra hermafroditismo, hermafrodita, né? São pessoas que nascem com os dois sexos. Com dois sexos. E ao longo do tempo, né, da sua adolescência, juventude ou idade adulta, o corpo, né, ele vai se apropriando ao sexo, né, que mais lhe aprouver, digo assim, né? Então, assim, é até complicado, porque há uma discussão de que poderia se fazer uma cirurgia, né, nesse bebê, quando ele nasce, até os 2 anos de idade. Isso é um grande complicador, né? Imagina-se, né? Se retiram um pênis, refazem ali uma vagina, né? E mais tarde, na adolescência, esse ser que nasceu, né, intersex, hermafrodita, no caso. Isso, ele se perceba. Aí o organismo dele tende a virar mais para o lado masculino. É isso. É complicado. Tá vendo? É verdade. É isso. Então é um grande complicado. Tem um filme maravilhoso chamado XXY. Quem puder assista. Que essa questão da interseccionalidade dos intersex é discutida nesse filme e é muito bacana. Então é isso, a gente coloca nas letrinhas, né? E eu estou falando aqui da mulher lésbica, por exemplo, né? A mulher lésbica e o gay é quando a gente sente atração pela pessoa do mesmo sexo, né? E essa atração, ela não é... Isso. Eu ia te fazer essas perguntas. Essa atração... Foi transamento de pensação, vai lá, manda essa atração, ela não é uma atração sexual. Ela até pode ser uma atração sexual, mas ela pode ser também uma atração afetiva, né? É você olhar o outro, perceber no outro algo igual a você, né? Essa atração é dessa forma, né? E aí, trabalhando a questão da transexualidade, por exemplo, e aí, assim, homens trans, mulheres trans, né? São pessoas que nascem com sexo masculino ou feminino e, ao longo da vida, ela se percebe, né? Psicologicamente, e aí tem toda uma questão também hormonal, enfim, com o sexo oposto, né? Se identifica, né? Nasce em menino, eu estou falando do órgão sexual, mas o gênero, porque o gênero, ele é um resultado coletivo, né? Cultural. O gênero é culturalmente construído, né? E é isso que a gente tem que perceber. Uma coisa é o sexo biológico, né? Nasce com pintinho é menino, nasce com vagina, pepequinha é menina, né? E isso é um grande problema, né? A gente falando aí dessa questão binária, né? Que quando a mulher já vai fazer o exame da ultrassom, né? É menino, compra tudo azul, é menina, vem tudo rosa. E a gente sabe que existe o amarelo e o verde e o branco para isso aí, né? Então, assim, a gente pensar também nessa possibilidade dessa criança, né, não pertencer a nenhum desse sexo, né, e mudar ao longo da vida com a questão do gênero, porque ele é culturalmente produzido, e isso é bacana que a gente diga. Então, assim, a transexualidade é isso. A travestilidade, ela já vem numa questão mais identitária, né? Por exemplo, a travesti, ela não tem nenhuma ojeriza, rejeição ao seu sexo biológico. Pelo contrário, né? Se ela trabalhar como profissional do sexo, eu estou usando aqui o si, né? Ela pode até mesmo utilizar esse sexo para o prazer, né? Para dar prazer ao outro, né? As travestis, elas podem, né, também trabalhar essa questão como profissional do sexo, transando com uma mulher, ou com um homem, ou com um casal, enfim. É isso. Sendo bem tábua rasa aqui, é isso, né? E aí a gente tem a questão da orientação sexual e da identidade de gênero, né? A orientação sexual, ela vai trabalhar na questão da homossexualidade, da bissexualidade, da heterossexualidade, né? A identidade de gênero, ela já perpassa, né? A bissexualidade também. A identidade de gênero, né, já vem na questão da travestilidade, transexualidade, sendo ela masculina ou feminina. É isso. Muita coisa, né? E assim, mais para os experts mesmo, porque assim, às vezes eu fico tentando entender essa questão do gênero que você falou, que seria mais cultural. Sim. Né? É a questão do gênero que seria mais cultural, não é isso? Isso. Mas, assim, porque existe uma polêmica muito grande com relação a essa questão, né? Na área da educação, nas escolas, não sei o quê, porque o que seria discutido. Da forma que você
está colocando, a gente percebe que é uma questão já estudada, né? Porque as pessoas veem de uma forma muito vulgar, né? Infelizmente, essa questão da homossexualidade, transexualidade, essa coisa é vista de uma forma muito feia pelas pessoas preconceituosas. Eles não enxergam o lado positivo da situação, porque eu acho que, assim, no fundo, o ser humano é que tem que ser feliz, independente da sua situação como homem ou mulher. Ele tem que ser feliz, ele tem que se realizar e, acima de tudo, a gente respeitar, né, a sua postura em tudo. Aí, tipo assim, você acha que existe, sim, vamos supor, a criança tá lá. Você acha que é 100% seguro dizer que, pelo fato de eu ser, vamos supor, eu sou lésbica, aí eu tenho uma criança na minha casa que é menina, e o fato de eu ser lésbica vai induzir aquela menina a se transformar em lésbica também ou não? Que é o caso também dos gays com relação aos meninos. Sim. Isso aí, fala aí você. Que bacana essa sua pergunta, né? Você tá perguntando tudo que eu tenho dúvida. Eu digo aqui, assim, é muito engraçado, porque eu venho de uma família mineira, né? Eu tenho 5 irmãos, e assim, os meus irmãos são heterossexuais, meus pais heterossexuais. Casaram, tiveram filhos, tenho 9 sobrinhas, sobrinhos netos, né? Então, assim, não é o fato, né, de você viver no mesmo ambiente com a pessoa gay, lésbica, bi, enfim, que vai influenciar essa pessoa, né? Como eu disse aqui, é a orientação sexual, é uma condição sexual, né? A gente já nasce assim. E aí é uma visão minha, tá? Eu dou um exemplo, né, bem tranquilo aqui, porque muitas pessoas também passam, né, por essa experiência, e eu estou dizendo aqui uma experiência ou homossexual ou bissexual, né, na sua adolescência, né? E eu digo, gente, não é pelo fato de você comer alface uma vez no ano que vai fazer de você uma pessoa vegetariana, entendeu? Isso acontece, né? Essas experiências são experiências da sexualidade, né? A sexualidade também, ela vem nesse aprendizado, e aí se despontando cada vez mais cedo, né? E eu estou dizendo aqui porque eu vejo hoje meninas e meninos com 8 anos, 9 anos, 10 anos, 11 anos, algumas já se assumindo, né, com 11, 12 anos, né, ou se assumindo a sua orientação sexual, ou até mesmo a sua identidade de gênero, né? Tem meninos e meninas trans, né, na adolescência. Então, assim, que bom que isso está acontecendo, porque a pessoa tem que se descobrir, se autodescobrir, né, descobrir o seu corpo. E muitas vezes, Lu, agora não tanto. Eu estou falando isso porque eu tenho vou fazer 48 anos, né? Eu sou de 1970 e alguma coisa. Então, assim, era muito difícil para a gente assumir a nossa orientação sexual, né? A gente ainda tinha uma família, né? Essa família patriarcal, essa família, né, que vinha com dogmas, com essa questão moral muito forte, né? Então, assim, hoje, né, eu estou vendo pais, e que bom que isso está acontecendo, e eu acredito que são as grandes conquistas, né, desse movimento, entendendo muito mais. A gente está falando de uma geração também, talvez, da nossa idade. Quem está sendo pai agora de um menino ou de uma menina de 20 anos tem a minha idade, 48 anos, né? Tem a nossa idade. Então... E já vem de uma forma... Mas por conta de todas essas conquistas, né, as pessoas hoje em dia já têm um olhar diferenciado com relação a essa situação. Mas na época da gente, quando a gente nasceu, realmente era um preconceito, era uma luta horrorosa, né? As pessoas... Até porque tinha aquele ditado saiu do armário, porque as pessoas tinham medo de assumir a sua sexualidade, né, por condição da aprovação. Isso. E aí eu vou aproveitar essa sua fala, a gente vai entrar numa temática aqui, numa questão muito crucial, que foi muito cara para o movimento LGBT. Porque a gente acabou pagando, e eu estou dizendo a gente, porque eu me encaixo nele, que é a questão do HIV e AIDS. Quando surgiu o HIV e AIDS aqui nos anos 80, né, ele começa a chegar mais ou menos nessa década para a gente, né, e aí por Cazuza, por Betinho, né, por várias outras celebridades, porque até então era desconhecido, né,
a gente foi rotulado como a peste gay, o sangue rosa, né? Então, assim, foi muito difícil. As pessoas já olhavam, e os nossos familiares também, por não entender, né? Minha mãe veio da roça, minha mãe é mineira, meu pai também veio. Não que as pessoas da roça são tapadas, né? Mas ela não entendia aquele filho caçula, né? Se relacionando com pessoas do mesmo sexo. Mas o amor era dado igual para todos os filhos. Eu acho que eu fui o filho até mais amado do que os meus irmãos, sinto muito. Mas assim, ainda tirou onda. Ainda tirei onda. Mas realmente é muito difícil discutir isso numa época onde surgem aí a televisão. Naquele tempo a gente não tinha a mídia que a gente tem hoje, né? A internet não era isso, né? Onde você clicava lá e já vinha uma resposta pronta. Então, assim, eu via-se lá que pessoas gays estavam morrendo de uma peste que era a AIDS. Usava essa nomenclatura AIDS. E queriam colocar na conta dos gays. Sim, e é uma palavra muito pesada, né, Lu? E aí eu vou abrir aqui para você. Somente agora, em junho desse ano, a gente conseguiu quebrar um protocolo da Anvisa para que a gente pudesse doar sangue. Foi bem recente, tem 6 meses. Ah, sim, eu lembro que vocês estavam já nessa luta para doação de sangue. Isso. Que realmente continuava um preconceito horroroso. Pois é, então assim, o nosso sangue não vale, sabe? Ele é descartável. E aí é esse cuidado que a gente tem que ter. E aí, assim, a gente tem o banco de sangue faltando, né? Chega carnaval, chega festa de fim de ano. Então, assim, é pensar que esse sangue ele é testado. É testado o meu sangue, é testado o seu sangue, do meu querido amigo. Então, assim, não é pelo fato, né, de sermos homossexuais, ou travestis, ou trans, que esse sangue está contaminado, sabe? É esse cuidado que tem que se ter. E ainda bem que foi revisto, né, essa questão. E hoje, né, a Agência Nacional, enfim, já previu isso e quebrou, sabe? A portaria, ela não existe mais. Então a gente pode ir até o banco de sangue sim, doar o nosso sangue sim, que é bacana. Legal. E fazer o bem. É mais uma conquista, uma vitória, sim. Mais uma conquista, isso aí. Deixa eu te fazer uma outra pergunta que me veio à cabeça, que é aquele negócio como a gente não tem pauta. Isso. Eu não sei nem como é que estão os comentários. Se tiver comentário, manda ver aí também. Vamos olhar aqui rapidinho. Vamos olhar aqui então rapidinho. Peraí. Deixa eu falar com o povo aqui que eu ainda não falei. Oi, tem uma amiga minha, não sei se de repente é sua também, que mora lá em Roma, tá aqui nos assistindo, Núbia Pinheiro de Menezes, ela é de Caxias. Amiga minha de infância. Rica. Mas mora na Itália já há muito tempo. Diego Almeida, Alexandra Arruda, Jonathan de Oliveira, deixa eu ver, Marlene Paiva, lá de Búzios, olha que chique. Okay. Glaucilane. Tem uma galera aqui, deixa eu ver o que a Glaucilane falou aqui. Peraí, tem um povo aqui falando assim. Dito, que está lá nos Estados Unidos, Dito Lopes, está nos assistindo também. O mundo hoje, o povo está muito sem amor. O povo só olha para o seu umbigo. Isso foi a Maria Gonçalves falando. Infelizmente, é a pura verdade. As pessoas só buscam mesmo para si. Raríssimas são as pessoas que realmente compartilham, que realmente buscam ajudar o próximo, enfim. Maria Antônia também. Valeu, Maria Antônia, um beijo para você. A Glaucilane está falando em alguma coisa que a gente fala. Passei por isso com uma amiga trans no curso Senac, onde ela ficava das 13 às 18, sem ir ao banheiro por conta de não deixarem ela utilizar o banheiro feminino. Eu chorava de raiva, discuti muito pela causa. Olha só, é um absurdo, né? É falta de respeito. Eu acho que tudo se resume nessa frase, mas enfim, vamos lá. Aí o Jonathan de Oliveira respondeu aqui. LGBTQI+. Espera aí que saiu aqui o comentário. Bom, depois a gente lê mais um pouco. Eu sei que tem uma galera aqui, eu tenho que dar um alô, Magno Luiz Antônio Correia, Jovita Belfort. Jovita, minha amiga. Rodrigues. A Jovita. Tem um monte de gente aqui no E aí, Lu, deixa eu te falar. Ai, maravilhosa. A Jovita Belfort é mãe de Vitor, né? E ela tem uma causa, tem uma causa maravilhosa, que são de pessoas desaparecidas. Hoje a Jovita, ela coordena uma coordenadoria de pessoas desaparecidas e é muito bacana. Você tem que trazer a Jovita aqui para uma prosa poderosa com a Jovita. A hora
que ela disser para mim, Poderosa, eu tô dentro dessa prosa, é com ela. E também um assunto bastante pertinente. Muito, porque as nossas crianças estão cada vez mais, né, estando desaparecidas, e esse número aumenta e a gente precisa realmente parar isso, né? Cuidar um pouco mais das nossas crianças. Menino, às vezes eu fico tentando assim imaginar o que era preciso para a gente poder acabar com todas essas questões negativas que existem dentro da sociedade, né? Cara, se você for parar para pensar, gente, é só ter amor ao próximo. Só isso. Cara, eu não consigo entender o que passa na cabeça de um cidadão de boa, que sente tesão numa criancinha de 6, 7 meses de idade, de 2 anos de... Gente, não dá. Então, é assim, eu acho que é uma questão doença mental. Então, eu acho que os governos deveriam trabalhar essa questão. Perfeito. Tem, obviamente, os casos dos caras que são safados mesmo, né? Que são cretinos, que são... Mas existem os casos das pessoas que são realmente doentes mentais. E não sei de que forma que poderia estar se trabalhando nisso, mas eu acho que evitaria muito qualquer tipo de situação dessa, de desaparecer com criança, de assassinato de criança, de feminicídio, de LGBT... Como é que fala? LGBTI-fobia. Não, mas de que mata. Transfobia, homofobia. Transfeminicídio. Isso, entendeu? Quer dizer, era necessário cuidar da saúde mental do povo, sim, né? Mas, enfim, a gente não consegue nem cuidar da saúde normal, né? Você tocou num ponto muito crucial aí, eu quero aproveitar falar isso, mandar um beijo para a Denise Tainá, que está aí nos assistindo. Denise Tainá... Também tem um monte de gente aí que acabei não falando todo mundo. A Denise Tainá Leite, maravilhosa, uma mulher trans, negra, 70 anos, sai em 5 escolas de samba. Ela é terrível, ela trabalha comigo, é nossa assessora especial lá na secretaria. E isso é muito bacana. 70 anos. 70 anos, mulher trans, negra. Bacana. Você também tem que fazer uma prosa com Denise, que você vai gostar muito. Muito assunto interessante. Pode agendar todas, amigo. Pode agendar todas. E é bacana, Lu, porque a gente está trabalhando a questão também geracional, né? A gente está tratando, no caso da Denise, por exemplo, a gente está falando de uma pessoa trans de 70 anos de idade. Então, assim, é saber que essa população LGBT ela envelhece também. E é bacana você trazer essa pauta, porque a gente sabe da dificuldade, aí eu vou puxar a orelha aqui dos políticos, né? Mesmo eu sendo servidor, mas a gente sabe da dificuldade que a gente tem, por exemplo, de um abrigo para a população LGBT idosa. A gente não tem, né? Então, essa pessoa, se ela não tem um amparo da família, para onde ela vai? Vai ser moradora de rua, vai estar em situação de rua, sabe? É muito difícil isso. E aí eu quero aproveitar aqui a pauta da nossa prosa poderosa, que traz a questão, né, do Covid-19, o quanto está sendo difícil esse ano, né? Porque essa população ela está em um estado de vulnerabilidade social muito grande. As pessoas LGBTs, sabe, passando necessidade de alimentação, por exemplo, né? A gente conseguiu, e juntamente com algumas ONGs, né, instituições, e aí várias, Arco-Íris, GPD, GDN, várias ONGs, angariar alimentos, né? LBV também ajudou, para que a gente pudesse disponibilizar milhares de cestas no Rio de Janeiro para essa população. Porque essa população LGBT, infelizmente, né, não tem um acesso direto à rede. E aí essa rede municipal, estadual, federal, né, muitos deles não existem no CAD único, por exemplo. Então não consegue receber um benefício. Não... Mas por que isso? Eu não consigo entender isso. Então, são vários fatores, né? É como eu disse para você, essa população ela carece de um atendimento muito especial, né? Tem pessoas que não têm identidade. Não têm identidade. Vão procurar os nossos serviços, que é um atendimento específico para a população, para tirar a primeira identidade. A certidão de nascimento, sabe? Então, assim, é muito difícil isso, né? Essas pessoas elas ficam fora da escola por estes motivos e outros motivos, né? Como a nossa amiga disse aí, dessa colega dela, que ficava 8 horas, 10 horas, sabe? Numa escola, sem poder ir ao banheiro. Porque como uma mulher trans vai usar um banheiro masculino?
com um monte de meninos, ela vai ser a chacota da vez. Sabe? É esse olhar que a gente tem que ter. A gente está falando do século XXI, né? Tantas coisas já andaram, sabe? É uma questão... É trabalhar o bom senso. Eu vou usar essa palavra bom senso e que os nossos governantes, né, tenham bom senso para que a gente possa discutir leis dentro do Congresso, enfim, que pautem essa população. Porque é preciso. Diferente de mim, né, que pude estudar, fui à universidade, me especializei, me formei, tenho um bom trabalho. Essas pessoas, né, elas são colocadas de lado. E aí eu uso muito essa palavra... E acabam não tendo oportunidade. Não tendo oportunidade. E aí o que cabe? O asfalto. É o chão. É ir para a rua, sabe? Vender o seu corpo. É muito difícil. Sim, mas olha só. Mas isso também acontece com os héteros? Heterossexuais. Não na mesma proporção. Sim. Por conta da falta de preconceito, sim. Né? Tipo assim, é homem, mulher é mulher, não existe aquele preconceito ferrenho. A partir do momento que entra para a questão LGBT, né? Já tem o preconceito que realmente reduz a situação de oportunidade para essas pessoas, concordo. Mas, gente, por que criam tanta dificuldade, meu Deus do céu? Pois é, e aí eu vou usar aqui uma palavra, agora eu não vou lembrar o ano dessa pesquisa, mas tem uma pesquisa que foi feita na educação, na assistência, trabalho e renda, enfim, todas as secretarias que a gente possa imaginar, e as pessoas respondiam um questionário, 73% das pessoas não queriam ao seu lado uma pessoa gay. Né? Olha que loucura, aí a gente está falando do mercado formal de trabalho. Né? Na educação, a mesma coisa. Se esse recorte fosse de travesti, porque as pessoas têm uma ojeriza, um preconceito muito grande, né? Porque acreditam que a travesti ela é marginalizada, né? Ela já tem esse rótulo de ser marginal, né? Que ela está ali para roubar, enfim. E a gente tem que desconstruir isso, sabe? Não é esse olhar. A gente está tratando... É porque é uma questão cultural. Aquela roupa que ela anda com a navalha embaixo da língua, as leves. Nossa, a gente não escutava histórias assim. Pois é. Então, assim, eu acredito muito que a gente possa, a partir de então, né? A gente fala aqui das empresas inclusivas, né? Que é muito bacana. Eu não vou citar nomes aqui, mas a gente tem grandes supermercados, redes varejistas, que estão dando emprego, o primeiro emprego e oportunidade a essas pessoas. Eu tenho muitas meninas trans e travestis trabalhando nessas redes, né? E isso é bacana. E fazendo um gancho aí, pegando um gancho aí, a maioria dos que eu conheço são baitas profissionais. Eles são profissionais de excelência. E aí eu não vejo por que de ter esse preconceito. Eu não sei se pelo fato deles já saberem que o fato deles terem optado, né, por uma questão sexual que não é a normal, né? Aí eles tendem a estudar para se superar, para se mostrarem cada vez melhores, ou seja, porque eles realmente são bons, porque são inteligentes, porque são capazes, porque tem, né? Então as pessoas precisam, gente, isso é absurdo. Essa questão de olha, você usou uma palavra aí, assim, realmente é oportunidade, né? Nem todo mundo dá essa oportunidade. E esse é o bacana, né? A gente poder fazer com que aquele outro cresça, né? Eu fico até um pouco emocionado, porque assim, eu tive a oportunidade, né? Você sabe, você me conheceu na Prefeitura de Caxias, eu terminei a faculdade, já fui trabalhar como assessor especial na Procuradoria. E aí eu vou lembrar um fato aqui que foi muito engraçado, né? Eu me formei em Direito em 2007, 2008. Eu cheguei para uma seleção para ser estagiário de Direito da Procuradoria e tinha um procurador lá chamado Leonardo Azeredo. Maravilhoso, eu nem tenho mais contato com ele. E eu lembro que eu estava com eu estava com a BGLT, que é uma bíblia, né, para os homossexuais, digamos assim, embaixo do braço, a bandeira LGBT. Eu todo dia, terninho, né, aquela coisa pavorosa, bem formal, de gravata. Aí eram 5 garotos, 2 meninas e 3 meninos, eu incluindo ali. Ele olhou para mim, fez a entrevista e tal. Aí ele perguntou, o que é isso aí embaixo do seu braço? Eu falei, aqui é uma bíblia LGBT. Ah, você é gay?
Aí eu falei, sim, eu sou gay. Ah, que bacana. Legal. Entrevista terminada. Eu fui embora, Lu, chorando, assim, pô, pra pegar o ônibus. Eu falei, pô, aí xinguei aquele palavrão. Eu falei, caramba, me lasquei. Porque é difícil, é o primeiro emprego, né? Você tem que assumir, né? O que adianta E esconder? aí, 40 minutos depois, né, a pessoa entra em contato comigo, fala, olha, você foi selecionado, o estágio é seu. Eu falei, caraca, sabe? Esse é bacana, né? Porque assim, você traz a sua questão da orientação sexual, mas você traz consigo a sua competência também, né? E seu E o conhecimento, né? conhecimento. Então, assim, ele me deu oportunidade ali. Dali eu fui ser assessor especial dessa procuradoria e logo depois a Charlene Rosa me leva em 2009 para o estado e aqui estou até hoje, né? Tocando a Aí, vida. bacana, isso aí, parabéns. Mas você Obrigado. também buscou, né? Correu atrás, e são essas coisas, teve oportunidade também, né? Então, É. além de tudo, a gente tem que ter gratidão por essas coisas que acontecem na nossa vida. E é tipo assim, uma das coisas, assim, da minha passagem pela Secretaria de Comunicação, que eu tenho muita gratidão, sabe o que que é? As amizades que eu consegui fazer, né? Porque são essas amizades né, desse tempo, de 16 anos de Secretaria de Comunicação, mais os 4 de educação e tal. Esse ciclo de amizade que a gente tem no nosso município, né? Que o nosso município tem isso de bom. Bacana. Que a gente acaba fazendo muitas amizades e as pessoas se respeitam bastante. Óbvio que todo lugar tem os encrenqueirinhos, né? Tem aqueles que se acham melhores, né? Outros que até se acham inferiores, que não tem nada a ver. Mas, enfim, isso é muito bacana. E aí essas coisas vão acontecendo e a gente está tendo a oportunidade de se ver, de se falar, exatamente por a questão do respeito. É isso, é isso. E assim. É sempre assim. Entendeu? E aí você vê, de repente, uma pessoa que trabalhou, tipo assim, tinha um cargo de auxiliar ou de assistente, não sei o quê, de repente o cara se torna um coordenador, se torna um diretor. Nossa, a gente tem mais é que ficar feliz pelo crescimento das pessoas, né? Você valorizar quem realmente tem valor, valorizar quem busca estudar, quem busca, né, se profissionalizar. Então, cara, assim, eu sinceramente, eu fico super grata, eu fico super, assim, feliz de ver amigos meus crescerem, entendeu? E aí, quero deixar aqui registrado, né, assim, a minha admiração pelo seu trabalho, a minha admiração por você como ser humano, como pessoa, entendeu? E continua fazendo diferença, porque eu acho que o que a gente leva da vida é isso. Parabéns por você ser o Hernani Alexandre que eu conheço. Você é um fofo. Bacana. Mas a gente vai continuar conversando. Eu não sei, porque já tem uma hora. A gente tá com um papo tão gostoso que já tem uma hora aqui, eu não sei que hora termina. Já tem uma hora? Já, hora? menina, já vai dar 9h30. Que isso? Mas tá ruim pra você? Não, não tá ruim não, tá maravilhoso. A gente continua. Vamos dar um alô pra galera aqui que a gente ainda não deu, então. Sim. Peraí. A Jovita, você já falou. Jovita, quero fazer a prosa contigo, hein? Isso. Luiz Antônio Correia, Denise Tainá Leite, Magno Luiz, legal. Marcele Morena, maravilhosa. Jaque Lima. Marcele Morena, deixa eu te falar, a Marcela Morena foi a primeira passista trans da Grande Rio. É uma mulher linda, 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 maravilhosa. E ela já tá há 4 ou 5 anos como passista da Grande Rio. Ela arrasa. Passou no... Bacana, também pode vir para Isso, ela passou no concurso, que foi o primeiro concurso que fizemos para pessoas, mulheres trans e travestis, a serem passistas. E ela ganhou, foi pela Secretaria de Cultura. Eu fiquei muito feliz. Ela é maravilhosa. Que bacana, legal. Depois eu te passo esses contatos. Hudson Gomes, a Glaucilane Oliveira. Olha só, a gente estava falando alguma coisa com relação a influenciar ou não, né? Se a pessoa é gay, influencia a criança e tal. Aí a Glaucilane está falando aqui. Claro que não, meu pai militar, hétero, machista e meu irmão é gay. E meu pai sempre o respeitou, até porque ele mesmo vira e expôs a sua sexualidade. Cara, teu pai é um grande homem, porque não são todos que têm esse... Eu conheço vários que têm orgulho de terem os filhos gays, ou
Não, meu filho é gay, mas né? Tem outros que não, que Deus me perdoe, porque ainda não acabou esse preconceito. Deus que me perdoe, teu filho gay. Gente, que mal tem isso, né? Às vezes eu fico, que mal tem isso? O que não pode são as pessoas se desviarem no caminho do bem, cara. O que não pode é o cara matar o outro. O que não pode é o cara roubar, é o cara assediar, é o cara estuprar. Isso é que não pode. Isso é que tá errado, né? A gente sabe o que é certo e o que é errado. Agora, o fato de você ter opção de gostar, de ter afinidade com uma pessoa do mesmo sexo, isso não te criminaliza em nada. Isso é ridículo. Olha, sinceramente, eu acho que tinha que ter, sabe o quê? Preconceitofobia. Preconceito onicídio. Preconceito onicídio. Tinha que matar todo mundo que era preconceituoso, entendeu? Aí sim o mundo ficava maravilhoso. É verdade. E aí a gente fica... porque a gente não tem que ver ninguém morrendo. A gente fica muito triste, né, Lu? Porque nos últimos anos eu tenho percebido uns casos voltados à transfobia, à LGBTfobia, e aí eu vou trazer 3 casos aqui muito rápidos para vocês e para quem está em casa também, depois podem pesquisar. A gente teve o caso da Dandara, né? Que foi uma travesti que foi agredida, paulada, morta lá na Paraíba, foi colocada num carrinho de mão e depois ela foi assassinada no terreno baldio, né? E assim, foram cenas ali de quase 10 minutos de vídeos, adolescentes, 5 adolescentes, 5, sabe? Começando a vida e já com a mente tão deturpada, né, para o mal, a fazer mal ao outro, né? E a gente está falando aqui de 5 adolescentes, sabe? Isso é muito difícil. O ser humano, ele perdeu o amor, né? E isso é muito complicado. Teve um outro caso, se eu não me engano, em São Paulo, né? Tem 1 ano, 2 anos atrás, onde uma travesti foi morta depois de se relacionar com o companheiro. Não sei se era companheiro, se era namorado, se era amigo, né? Conhecido, enfim. Mas esse cara, ele arrancou o coração dessa pessoa. E dentro do corpo dela colocou uma imagem sacra. E ainda disse, quando ele foi pego, que ele matou sim, porque era algo do demônio. Então, assim, olha o cuidado, né, de tudo isso que a gente está dizendo aqui. Quando a gente está traçando a questão da LGBTfobia, não é o fato de, eu não gosto, sabe, eu não me sinto à vontade de dividir o meu espaço. A gente está falando de pessoas que estão morrendo, né, morrendo de uma forma muito violenta, né. Cruel. A gente teve... requinte de crueldade. Sim, a gente teve a Mateusa, que era estudante da UFRJ ou da UERJ, agora eu não me lembro a universidade. Eu lembro desse caso também. Então, que ela foi morta e colocada no micro-ondas dentro de uma comunidade, porque ela teve um surto, né? E pelo fato dela não se identificar, porque ela não se identificava nem como homem nem como mulher. Aí vem uma questão do binarismo de gênero, né? Enfim... É muito difícil. Eu lido com isso, sabe? Todos os dias, né? Eu trabalho com isso. Então, hoje, eu vou abrir aqui para vocês, a gente tem há 1 ano e meio, quase 2 anos já, a DECRAD. Você já ouviu falar na DECRAD? Não, né? DECRAD. Não. É uma delegacia, eu chamo de delegacia especializada, né? Ali na Lapa, na Rua do Lavradio. É uma delegacia que trata exclusivamente de LGBTfobia, né, da questão racial, da discriminação racial e da discriminação por questões religiosas. Então, assim, é bacana saber, né, que há 2 anos, foi em 2018, mas fez 2 anos agora, em dezembro desse ano, que existe essa delegacia. E temos lá uma rede de policiais e inspetores e uma delegada maravilhosa cuidando desses casos específicos. Então, assim, muitas pessoas não sabem, né? Eu sofri o racismo, eu sofri uma questão religiosa, né? Fui vítima de homofobia. Vá até essa delegacia no Rio de Janeiro. Aí a delegacia trata especificamente é bacana. Também não mistura tudo, né? Sim, sim. Porque a quantidade também de situação, né? Sim. Que acontece hoje em dia. Ai, gente, existe, Lu, existe um grande dificultador, digamos assim, uma dificuldade dessa população LGBTI a mais, enfim, ser bem acolhida nas delegacias, tá? Infelizmente, eu não estou generalizando, mas eu estou trazendo dados que essas pessoas chegam à delegacia e muitas vezes não conseguem registrar um boletim de ocorrência.
né? Chegando ali, Sim, né? eu já ouvi falar em várias vezes em casos O nome social, né? totalmente Isso, desrespeitados, você dá a identidade, não tá lá. pedido, Tá lá ainda ouvem gracinhas, tipo, menosprezando, né? Pelo fato de ser. É complicado. Peraí, deixa eu falar aqui mais um negocinho aqui, ó. Tem aqui, ó, Deise Barbosa, Carla Pengo, Rosana Rocha, Lilian Ramos, Dedé Santa Cruz. Maravilhoso. Boa noite, meu amigo. Eu estou adorando esse bate-papo. Obrigada. E D de gênero do umbigo para cima. É a Denise Tainá dizendo aqui, D de gênero do umbigo para cima. Uhum. Suzana, minha prima, também está assistindo. Boa noite, Suzy. Maria da Conceição Hoffman. Irmã! Daniele Soares da Costa. Minha irmã, Maria da Conceição Hoffman, minha irmã. Renatinha Weiss, lá dos Estados Unidos também. Bacana. Assistindo. Ó. Sérgio Gama. Serginho. Serginho é advogado, se formou comigo aí em Caxias. Maravilhoso. Oi? Serginho Gama é advogado, se formou comigo em Caxias. Ah, sim. Ah, legal. Maria Antônia, já falei. Bacana. São pessoas invisíveis para o Estado, Sim, é verdade. sim. Henrique Alonso, Glaucilane, reduz não, as tornam negativas mesmo, infelizmente. Aí já deve ter sido algum comentário com relação a algum assunto que já passou, né? A dificuldade que eles encontram no mercado de trabalho são enormes, verdade. Legal as pessoas interagindo, né? E o mais importante, Lu... preconceito sofrido. Desculpa. O mais importante, eu estou vendo aí muitas pessoas, tem a Fabiana Andrade também, que entrou ali, que é advogada. No meu curso de Direito, essa temática ela não era discutida. Olha que loucura, né? A gente passa 5 anos dentro de uma universidade de Direito e a gente não discute. Então, assim, infelizmente, quando a gente sofre uma discriminação ou uma violência, a pessoa pensa logo, né? Vou procurar o quê? Meus direitos, vou procurar advogado. E aí chega lá... O advogado ele não sabe lidar com a causa. Sim, mas agora me veio uma pergunta. Sim. Que é assim, não sei se vai soar preconceituosa. Acredito que não, até porque isso acontece em todos os segmentos. Sim. Mas assim, eu acho que a gente tem que ser da forma que a gente é. Tem que ser transparente, tem que ser assumir a nossa identidade, assumir nosso perfil, essa coisa toda. Eu sou extremamente extravagante, perua, falo pra caramba, não sei o que, ok. Mas, às vezes, pelo meu jeito de ser também, eu sou preconceito. Ele fala, ela é maluca. Tipo assim, você sabe que rola essas paradas. E, infelizmente, as pessoas costumam rotular as outras com adjetivos pejorativos que, às vezes, não competem a essas pessoas. Às vezes, pelo simples fato delas agirem de uma forma diferenciada das outras. Mas, assim, você também não acha que, às vezes, alguns gays, vamos colocar assim, eu não sei, gay, travesti, o que seja, de repente sofrem algum tipo de violência, algum tipo de preconceito, que não deveria, independente de qualquer situação, tá? Não estou justificando, não. Mas, às vezes, até pela forma dele agir, não existe, porque existem as pessoas. Tipo, o homem. Tem homens que agem, que são ridículos, que agem violentando as mulheres, agredindo, são violentos, não sei o quê. Como tem as mulheres também, que são extremamente rampeiras, vamos dizer assim, que não respeitam, né? Se xingam e pedem, bate para conflito, não sei o que, aquela coisa toda. Já existia um preconceito com relação à classe LGBT, mas também existem aqueles que, de alguma forma, faziam que esse preconceito também aumentasse. Mas você entendeu o que eu estou querendo dizer? Entendi. Eu entendi. Que são aqueles que extrapolam, de repente, passam alguns limites, eu acho. O que eu talvez queira dizer seja isso. Às vezes, ultrapassam limites, porque até para você ser gay, você tem que saber seu limite, né? Como eu, para ser mulher, eu tenho que saber o meu limite, até onde que vai. A questão dos nossos direitos, né? O meu termina quando começa o seu. Sim. Né? E aí, por conta de condutas, assim, de alguns, a classe não pode ter sofrido também com relação a isso? Então, em se tratando do ser humano, e aí, assim, de modo bem geral, né?
você usou a questão aí desse limite, né? E esse limite, ele é muito, a gente fica muito no limiar, digamos assim, porque o meu direito, ele termina quando começa o seu, eu vou dar um exemplo aqui bem rasteiro que aconteceu essa semana, né, daquele deputado lá de São Paulo, onde ele chega por trás, né, de uma outra deputada, né, falando de uma mulher, e ele apalpa os seios dela, né, ele encosta nela. Tá uma loucura isso, eu esqueci o nome dela, ela é do PSOL, e é nítido ali, você vê que ainda tem essa questão, a questão do machismo, né, de que a mulher ela é propriedade do homem, sabe? Dizem que ele estava alcoolizado, não sei, mas chegar por trás de uma parlamentar que estava conversando com o presidente da Câmara e apertar os seios dela, né, e encostar por trás, estou falando de uma mulher casada, sabe? Que limite esse homem... Nem que ela tivesse caso com ele. Nem se tivesse, né? E tudo isso porque meses antes ela postou um vídeo dançando funk na rede social. Então, assim, ele já trouxe aquela mulher para o lado vulgar, né? Peraí, agora ela é parlamentar, mas ela estava dançando funk, sabe? Então, assim, esse cuidado, essa sutileza, né? Eu acho que tem que se ter para todos nós. E aí, não por uma questão de orientação sexual ou identidade de gênero. Tanto para os heterossexuais, para os homossexuais, enfim. E usar o bom senso sempre, né? É como você falou, eu sei os meus limites, né? Eu acho que todos nós temos que ter esse start, né? Epa, aqui também já tarde demais, né? Muitas vezes o que a gente escuta muito hoje em dia, o sem noção, né? Porque tem muita gente sem noção. Eu vou falar para você aqui, foi engraçado, para não dizer chato. Eu vindo do Rio hoje, eu peguei um Uber, né? Lotada, que eu adoro lotada, gente, estou falando aqui mesmo, R$10, Central, Santa Cruz da Serra. Aí fico lá na fila, lá esperando, sabe? Do posto. E aí esse carro, ele lota com várias pessoas, enfim, né? Nova Campina, Santa Cruz e tal. E aí dentro desse carro vem um senhor, né? A gente deixou o vidro aberto, né? Ar-condicionado desligado, enfim. E ele falando que na casa dele, né? Ele mora aqui numa comunidade, que eu não vou falar o nome, lógico, mas ele disse, e lá em casa agora, meus 2 ar-condicionados estão ligados, meus 3 ventiladores, a minha mulher está lá, porque assim, eu tenho gato de energia, né? E fica 24 horas ligado. E ele achando aquilo o máximo, porque ele pagava 5, 6 reais de conta de luz. E aí ele disse, eu estou até com ver. Eu revoltada que a minha esse mês veio quase 900. Então, aí escuta. Aí ele virou e falou assim, eu tenho vergonha de ir numa lotérica pagar essa conta. Aí imagina, 5 reais de conta de luz. Eu olhei para a cara dele, mas como eu estava de fone, eu falei, não vou nem responder. A mulher ao lado, ao passar, a gente passando ali pela Avenida Brasil, tem as pessoas em situação de vulnerabilidade social ali, bem extrema, né? Perto de Manguinhos ali, Maré. Ela olha para eles, né? Isso por volta de 4h30, 5 da tarde. Sabe o que ela tem a coragem de falar? Eu queria que passasse aqui um pelotão e fuzilassem todos. Sabe? Eu fiquei assim, chocado. A minha vontade era falar, motorista, para o carro que eu vou descer na Brasil, sabe? Porque assim, é aí que eu falo, sabe? A população, o ser humano, ele está perdendo um amor próprio, Lu. A partir daquelas 2 falas ali hoje à tarde, eu vi que eu não sei se ainda tem salvação, minha querida, sabe? Exatamente. Eu não sei se a gente tem salvação. Tá difícil de salvar. Não é? Ó, você quer que eu fale uma coisa que eu fico assim, tipo assim, ó. Eu passei por uma situação com a minha mãe, que eu tive que acompanhar minha mãe no hospital. A minha sogra teve o 4º AVC, tá morando aqui em casa de novo. Eu tô cuidando de alguma forma, tô dando assistência, aquela coisa, minha sogra. Aí, tipo assim, não tô fazendo por obrigação, tô fazendo porque eu gosto de ser útil. Porque eu acho que na vida, quando a gente... Na vida, você não pode ser útil, filho, então não existe. É o que eu falo com relação a ser servidor público. Tá lá, servidor público, você tem que servir ao público. Então, faça da melhor forma possível. Eu penso assim. Então, se você não serve para prestar serviço, né? Ou se você... Cara, você não serve para existir. Mas, enfim. Ou então dá lugar para o outro, né? Aí eu fico preocupada, sabe com o quê? A gente tá lidando com uma geração de adolescentes e
pré-adultos, alguma coisa, que eles estão lixando para os mais velhos. E aí eu fico preocupada quando eu chegar aos meus 60, 70 anos, 65, daqui a 10, 15 anos, como é que vai ser a minha vida como idosa? Como é que meus sobrinhos vão... Porque eu não tenho filho, mas como é que os meus sobrinhos vão cuidar de mim? Como é que, sei lá, as netas do meu marido, porque como eu não tenho filho, eu tenho lá a minha enteada que tem aquelas gêmeas maravilhosas, a Izzy e Maitê, que são duas delicinhas fofas. Como é que vai ser daqui a 10, 15 anos? Eu me preocupo, porque, infelizmente, essa geração não se preocupa com o próximo, não, cara. Não. E ainda tem pessoas pouco mais novas que a gente também, que estão com a cabeça assim, tipo, não sei, eu não sei o que passa. É verdade, quer dizer, é preocupante mesmo. O humano sem humanidade, entendeu? Tipo, sei lá, é difícil, é difícil. E aí é uma relação relacionada não só à classe LGBT, mas a todos os outros segmentos da sociedade. É perfeito. São pessoas que realmente estão sem noção, não têm amor no coração, não sabem nem por que nasceram, o que estão fazendo aqui. Você falando aqui agora, eu me lembrei daquele ator, é o Migliaccio, que ele se suicidou aos 80 e poucos anos, que ele deixou uma carta, né, explicando o porquê do suicídio, né, porque ele não acreditava mais na humanidade, a humanidade não deu certo. Então, assim, é muito difícil para a gente, né, estar aqui tentando levantar a bandeira, sabe? E dizer, vamos lá, vamos ter forças, né, para que a gente possa começar esse 2021 aí de uma outra forma, né? Mesmo tendo muitas pessoas dizendo, né, de forma negativa, né, trazendo, não vai ser da mesma forma, vai ser o que aconteceu em 2020, mas eu acredito que não. Eu espero que essa vacina saia o mais rápido possível, que a gente possa nos vacinar, que a gente possa sair para abraçar o nosso próximo e aproveitar essa vida, né? E que os negacionistas não a tomem. Isso. Não, os negacionistas não precisam tomar vacina. Não. Imagina. Se tiver medo de virar jacaré, que não tome, né? Eu quero virar Aí para eu dar aula vai ser mais fácil, porque eu já vou personificar. Isso, agora vê a ideia do outro. Quem tomar vacina vai virar jacaré, meu bem, hein? Ai, meu filho, retrato bom. Deixa pra lá. Essa questão aí já é meio complicada pra gente. Bom, vamos falar ainda com o restante do povo aqui. Muito preconceito sofrido, pessoas se travam e se anulam. É verdade, Glaucilane Oliveira. Margarete Marzulo, lá de São Paulo, um beijão para você, amiga. Que você esteja super bem, poderosa, guerreira. Leila Regina Silva Soares. Hernani, querido, boa noite. Boa noite, Luciana. Boa noite, Leila. Shirley Machado. Minha amiga. Boa noite. Glaucilane Oliveira aplaudindo a gente aí, ó. A Glaucia é uma fofa. Da UERJ. Falando de alguém, falou um monstro. Dedé Santa Cruz, eu sou homossexual assumido e minha família me ama e respeita. Olha, coisa deliciosa. Ele é maravilhoso. Isso não é uma regra, é sim uma exceção que a gente estava falando. Infelizmente não é regra, é exceção, é verdade. Peraí, ver mais. Não. Peraí. Em pleno século XXI. Mas, apesar dessa exceção, estamos avançando meio que passo de tartaruga. Mas é importante que esteja avançando mesmo. Mas já é um avanço. Sim. Kátia Soares, boa noite. Obrigada aí por estar aí com a gente. Maravilhosa, minha coordenadora. A Kátia é assistente social, maravilhosa, de Caxias. Maravilhosa. Viu? Teu povo tá todo te assistindo, poderoso. Eles gostam. Francine, Francisco. Maravilhosa. Vicente, de Volta Redonda. Francine é de Volta Redonda. Olha que chique. Maravilhosa. A gente tem gente de todo canto, né? São Paulo, Estados Unidos. Caraca, Volta Redonda. Tá bombando. Bacana. A Fabiana tá falando que é verdade. Assuntos que nunca foram abordados na faculdade. É verdade. Advogada maravilhosa. Cristiane Moraes. A Cris. Exatamente, Ana Alexandre. Isso é generalizado, verdade. Aí, conforme a gente foi falando, eles foram comentando, né? Mesmo que ela tivesse nua, com roupas decotadas, transparentes, não lhe dava o direito de tal ato. É o tal tarado lá, deputado tarado. Sim. Ele tinha que ter vergonha de falar que faz gato.
Mas é isso, mas é isso. O bom de... Egocentrismo, falta de amor, vocês são maravilhosos. Cristiane Moraes, obrigada. Hernani, quanto tempo? A Mauri Pimentel. É o Mauri. Um beijo. Sim. Silvia Moraes, minha prima que mora lá em Portugal. A minha prima tem o coração na boca, é isso mesmo, amor. Obrigada, prima. Dedé de Santa Cruz tem 40 anos e pensa a mesma coisa. Essa geração é o fim da picada. Como será os meus 65 anos? Como será após os meus 65 anos? É isso aí, Luciana, totalmente poderosa. Obrigada, Mauri. Beijo para você também, lindão. Vamos fazer uma prosa qualquer dia dessa, Mauri. Aloy Silva, boa noite. Obrigada por estar aí assistindo. Bacana. Amigo, que prosa deliciosa. Essa prova foi poderosíssima, adorei. Eu amei, eu já sabia que esse papo ia dar match, né? Eu e você aqui. Não é, menino? Mas é isso aí, eu acho que... Eu, pelo menos, consegui esclarecer algumas dúvidas que eu tinha com relação a essa nomenclatura aí que vocês utilizam, né? E o que seria a lésbica, o bissexual, né? Aquelas coisas todas. Colocou muito bem colocado. E a questão mesmo da gente estar conversando com as pessoas para a gente fazer com que elas enxerguem todas as outras como seres humanos. E o respeito tem que estar acima de qualquer coisa, que é a partir do momento que o respeito estiver à frente de qualquer coisa, o mundo vai ser o paraíso que Deus criou para nós. É verdade. Mas enquanto a gente tiver também um senhor aí das trevas guiando outras trevinhas, fica difícil. Mas enfim, eu não quero falar disso. Mas o pior é que acaba ligando, né? Mas enfim, é isso. É pedir a Deus para conduzir. Menina, esses dias... Hoje, sabe o que eu estava falando com o Marco Aurélio? Foi a TV aqui na minha cabeça agora. A gente, o negócio da praga do Egito, você lembra? Lembro. Das pragas lá do Egito, não sei o que e tal. As 7 pragas. Se você lembra da peste negra, que foi na guerra mundial também, essas coisas. Você já percebeu que essas pragas só aparecem quando tem pragas governando o mundo? Olha, já reparou isso? E as grandes potências, né? A gente está falando, de lado aqui. Exatamente. Olha isso. Vai que não é sinal de Deus mesmo. Carol, vocês estão no caminho errado, hein? Abre o olho de vocês. É verdade. E as pessoas não acreditam, E você trouxe aí um fato muito marcante, né? E um sábio que já passou por aqui, né? E a gente está falando aí de Deus, né? Ele diz, né? Ame o próximo como a ti mesmo, né? E eu acho que é isso. É a falta de amor próprio, como o Dedé trouxe, que nós conversamos aqui bastante sobre, que essa juventude, Lu, e aí eu estou falando aqui, né, nos meus 47, indo para 48 anos, então, assim, a gente já aprendeu muito, né, eu aprendi muito com meus pais, e, assim, ainda bem que eu tenho uma família que me ama, né, incondicionalmente, independente da minha orientação sexual, eles têm um carinho muito grande, às vezes eles nem entendiam, Lu, e aí é bacana dizer isso, porque pode ser que esteja acontecendo em alguma família, eles não entendiam a questão dos... foi fazer direito, foi estudar especialização, foi fazer mestrado. Aí eu falo, agora faltou o doutorado, né? Porque eu vou fazer doutorado, 4 anos. E talvez eles não conseguem mensurar isso. Não, talvez por uma ingenuidade, ou a gente está falando também de... né, meus irmãos são caminhoneiros, trabalham em outro ramo que não tem nada a ver com o meu. E isso é bacana, né? Saber que eu estou a cada dia também galgando, né, a minha própria vida, né, buscando ali a minha escadinha. E eles me amam, né, independente, como eu disse aqui, dessa orientação sexual, e querem, né, que eu seja a pessoa mais feliz. E eu posso dizer aqui, de braços abertos, de coração aberto, que eu sou a pessoa mais feliz do mundo, porque eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho amigos maravilhosos, porque a vida também, ela nos presenteia, né, com amigos, né, que são os meus irmãos afetivos, né. E eu sempre falo isso, eu tenho amigos de 30, 40 anos, então, assim, vivendo comigo, né, que me conhecem muito mais que a minha própria família. Porque talvez se você chegar para um amigo meu e falar quem é o Hernani, ele vai me detalhar, né? Porque vive comigo 24 horas por dia. Então, um beijo aos meus amigos também, que eu amo de paixão, e que essa vida possa, né, nos trazer um pouco mais de amor, de acolhimento, de olhar para essa população,
né? Não só LGBT, mas também que a gente possa, né? Vidas pretas importam, vidas negras importam, né? Que a gente possa também pensar na questão do racismo. Racismo não é legal, sexismo não é legal, a misoginia não é legal, a homofobia não é legal, nada disso é legal. Então vamos ser legais, né? Eu acho que vamos amar o próximo e eu acho que isso é legal, né? Bastante. E aí, amigo, torcer para acabar essa pandemia horrorosa. É. E aí, se Deus quiser, quando a gente tiver todo mundo vacinadinho, bonitinho, a gente vai fazer nossa prosa ao vivo e a cores aqui em casa. Então tá bom. Meu amor, a gente já está indo para os finalmente, né? Então eu quero aqui me despedir de todos vocês, agradecer o carinho de todo mundo que entrou aí, nem que seja para dar uma olhadinha, né? Ah, deixa eu te falar, rapidinho assim, antes de fechar, até para poder dar tipo, meio que a informação que às vezes a gente precisa passar para as pessoas. Sim. Lá, superintendência, faz assim, dá só assim um apanhadozinho do atendimento que é feito para essa comunidade e tal, se precisar de quê, pode procurar vocês lá. Bacana, eu já estava me esquecendo. O meu subsecretário ia puxar minha orelha. Beijo, Thiago Miranda. Então, deixa eu assim, gente, é muito bacana, porque assim, eu venho de um processo, né, desde 2009, no programa Rio Sem Homofobia, agora Rio Sem LGBTfobia. A gente está falando de um programa de uma década, né? Então, assim, tem uma expertise nesse atendimento. A gente trabalha com hoje, a minha equipe, né, a nossa equipe, ela tem em torno de 80 pessoas em 12 equipamentos do governo do estado. Então, assim, Miguel Pereira, Volta Redonda, Niterói, Nova Friburgo, Maricá, Caxias, Queimados, são 12 equipamentos, cada equipamento desse com equipe técnica, né, da área da advocacia, da psicologia. É muito importante a gente falar da questão da psicologia, porque a nossa população ela vem na questão da saúde mental, muitas pessoas com autoestima baixa, né? A questão do suicídio, a questão da depressão. Esse momento de pandemia, né, aumentou muito o atendimento nos centros de cidadania LGBT. E aí eu quero mandar um grande abraço para a minha equipe, que faz um trabalho assim exemplar, sabe, do acolhimento, da escuta. E é muito bacana quando a gente ouve de um usuário, né, e a gente chama de usuário porque ele está acessando essa rede, né, que a partir do momento do atendimento, isso salvou a vida dele. Então, assim, se a gente conseguir salvar uma vida, já valeu a pena, né? Então, assim, nós temos, a gente tem 12 equipamentos, né? O programa, ele continua. A superintendência, onde eu estou, superintendente de políticas LGBT, ela faz um diálogo, né, com todos os 92 municípios do estado do Rio, trabalhando aí, né, esse grande braço de rede. E aí eu vou buscar, né, por exemplo, a gente vai a Campos, a gente vai... Hoje eu estive atendendo São João da Barra, que é distante, né? São 7 horas de viagem daqui para São João. Sim. Mas a gente consegue chegar até lá, o interior do Rio. Então é isso, né? A superintendência, ela está dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, que hoje está sendo assumida, né, há 2 semanas, pelo Bruno Dauaire, que é o meu secretário, que é o deputado, né? E está fazendo um trabalho brilhante, porque está dando para a gente, né, do programa, essa autonomia, né? Autonomia que a gente não tinha. E muitas vezes, Lu, a gente havia uma depreciação, digamos assim, do próprio programa, um corte de pessoal, né? A gente não conseguia avançar com o programa. Hoje, muito pelo contrário, né? A gente conseguiu chegar aí, sair de 4 equipamentos para 12. E segundo o meu subsecretário maravilhoso e o meu secretário, a gente chegará a 20 equipamentos do governo do estado atendendo essa população. O próximo, eu já vou dar um spoiler para você aqui, eu estou indo amanhã na comunidade da Maré, com a minha queridíssima Gilmara Cunha, que é uma mulher trans negra da comunidade da Maré. A gente está inaugurando, muito em breve, daqui a 2, 3 meses, o primeiro centro de cidadania LGBT da periferia, dentro de uma comunidade. Então, assim, isso para mim, isso muito me orgulha, porque a gente não consegue ter um diagnóstico, Lu, dessa localidade. Porque a gente sabe das dificuldades que o poder público tem de adentrar a uma comunidade como a Maré, uma Vila do João. Não entra, sabe? E essa população existe, essa população está lá. E aí, o meu secretário, junto com o meu subsecretário, já me deu o grande prazer de inaugurar um centro lá com a minha querida Gilmara Cunha. Então é isso. Que bacana, bacana. Vem cá,
uma perguntinha que vem na minha cabeça, assim, só uma dúvida. Vocês, por algum acaso, vocês têm, assim, mais ou menos o número dessa população, assim, o percentual no meio no geral, no nosso, tipo, número de habitantes? Tantos habitantes, e o percentual vocês não têm? Não, então, tentaram fazer um estudo, né, e aí eles margeiam, né, de 10 a 15% da população. Mas eu sou suspeito em falar. Eu acho que esse número é muito maior. 51%. Não foi eu quem disse, mas eu estou jogando aí, 51. Mas é isso. Cara, que prazer, Lu. Prazer mesmo. Que papo gostoso, sabe? Muito bom, muito bom. Muito bom. Espero ser convidado mais vezes. Ao vivo tá? vai ter cervejinha, né? Ao vivo vai ter uma bebidinha. Isso, Tipo assim. Adoro. E assim não dá, só água. Poderoso. Fica com Deus. Muitos beijos. Amei te ver. Também. Amei prosear com você. Você tirou assim altas dúvidas. Demonstrou a sua capacidade, que também é um dos objetivos da prosa, né? Para a gente poder mostrar realmente a capacidade, né? A competência desses amigos que de alguma forma estão, né? Em coordenadorias, né? Desenvolvendo as suas funções, suas atividades. Então, que Deus te proteja, te abençoe, que nos proteja dessa Covid horrorosa, mas pedindo para a galera também se proteger, para a galera se prevenir, usar máscara, álcool gel, fazer isolamento, essa coisa toda, até porque quem ama, cuida do próximo. É isso aí. Perfeito. E aí é com você. Então, Finaliza aí. Eu quero deixar grande beijo a mim. Eu quero deixar um grande beijo. Fiquei muito feliz, sabe? Quando você me ligou na semana passada, vamos fazer uma prosa comigo, eu falei, querida, agora! Eu não pensei nem um segundo, porque, primeiramente, você é uma grande amiga, né? E sabendo também do respeito que você traz a essa temática, né? Se fosse outra pessoa, eu poderia até pensar duas vezes, mas quando eu vi você, já falei com o meu subsecretário, falei, Tiago, tenho que fazer, ele está liberado, né? Porque a gente tem esse cuidado também de falar de um trabalho que a gente desenvolve no Estado, né? Então, aqui eu estou me colocando, né, como Hernani, militante, mas também superintendente, respondendo por esse Estado. E assim, isso é muito bacana, que você possa fazer com mais pessoas, trazendo um pouco mais do que a gente vem desenvolvendo, né, de conquistas, né, ou até mesmo o que a gente precisa avançar. Então, quero agradecer a todos que contribuíram aqui com perguntas, que foram lá no chat, né, e que é isso, que a gente continue, que a gente possa aí em 2021, se Deus quiser, estarmos mais próximos uns dos outros, né, que a gente possa abraçar, e que todos tenham um ótimo Natal, um feliz Ano Novo, tá? Vou aproveitar já aqui a minha deixa. E é isso, tá bom? Amei, Lu. Amei muito. Um beijo. Também, querido. Beijão. Beijo. Fica com Deus, Tchau, tá? fica com Deus. Galera, boa noite. Valeu a participação de vocês também. Beijo, beijo, beijo. Bye, bye. Bye, bye.